Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos prosseguir aqui na nossa unidade 2 e eu gostaria de indicar àqueles que não puderam se fazer presentes à aula de ontem que vejam o conteúdo, porque o que nós vamos ver na aula de hoje tem como pré-requisito a compreensão daquilo que nós dissemos ontem. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada lá na aula que eu subi para o YouTube. Está havendo algum problema técnico, mas eu tenho tentado corrigir, tá, gente? O problema técnico, na verdade, sou eu. E eu estou tentando corrigir isso lá, mas daqui a pouco todo mundo tem acesso a tudo. Bom, ontem nós tratamos da distinção entre relações de trabalho e relação de emprego. Hoje nós vamos dizer especificamente como é que nós vamos identificar uma relação de trabalho como sendo qualificada como emprego. Então, a ideia é sempre partir de uma relação de trabalho. A nossa estratégia inicial é identificar os sujeitos naquela relação de trabalho. Alguém que entrega sua força produtiva, o seu saber fazer, em proveito de uma outra pessoa. Então, nós vamos partir desse ponto. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo para a identificação da relação de emprego. Por quê? Porque a relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. Nós vamos partir do trabalho para identificar o emprego. E como é que a gente faz essa identificação? Nós faremos essa identificação a partir do que o professor Maurício Godinho Delgado chama de elementos fático-jurídicos, caracterizadores da relação de emprego. E aí eu gostaria de destacar essa expressão, elementos fático-jurídicos. Por quê? Como eu disse ontem e reafirmo, o que nós vamos fazer é trabalhar com os fatos da realidade, com os dados do caso concreto. Eu não vou definir a prioristicamente. Eu vou definir a partir da compreensão da realidade posta à minha apreciação. Como nós fizemos ontem. Eu narrei 3 casos, 3 situações hipotéticas. O jovem na vendinha substituindo a dona às sextas-feiras à tarde. Um caseiro em um sítio que é alugado pela família e que trabalha às sextas e segundas-feiras, e um motorista de Uber. Então, nós tentamos ontem construir 3 casos concretos envolvendo trabalho. Como é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos tentar perceber na análise fática conteúdos jurídicos específicos. Daí a expressão elementos fático-jurídicos, porque são fatos da realidade que receberão uma perspectiva jurídico-trabalhista para que nós possamos definir a relação jurídica à vida. Bom, quais são esses elementos fático-jurídicos que nós vamos buscar na relação que nós vamos examinar? Como eu também disse ontem, são 5 requisitos, ou pressupostos, ou elementos fáticos jurídicos. Trabalho por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação. Se todos os 5 requisitos estiverem presentes, numa análise inicial, restrita, por enquanto, à discussão da unidade 2, da disciplina Direito do Trabalho 1, nós iremos afirmar a existência da relação de emprego, se todos os requisitos estiverem presentes concomitantemente. Na mesma linha de raciocínio, se um
dos requisitos, qualquer um ou mais, mas se pelo menos um requisito estiver ausente, a nossa conclusão é que não há emprego seletista. Podemos identificar outra relação de emprego? Podemos. Nós faremos isso na unidade 3. Pode ser que não haja sequer emprego, nem seletista, nem doméstico, nem rural, nem emprego público. Pode ser. Mas, por enquanto, nós vamos afirmar algo mais simples. Ausente requisito, não há emprego seletista. Muito bem. O que é que nós temos que fazer, então, agora? Compreender exatamente quais são os contornos normativo, teórico e prático de cada um dos requisitos do emprego, de cada elemento fático jurídico, começando pelo trabalho por pessoa física ou trabalho por pessoa natural. Bom, esse primeiro requisito tende a ser de simples constatação nas relações de trabalho em geral. Afinal de contas, o ordinário, o que é comum, é que o trabalho seja desenvolvido pela pessoa natural. Historicamente, a partir da década de 40, esse requisito não trazia maiores controvérsias. Ora, eu identifico a pessoa que trabalha. É uma pessoa natural, como diz a regra legal, como diz a doutrina clássica, trata-se de pessoa física. Então, essa constatação tende a ser simples. E nós, também numa perspectiva histórica, não perdíamos muito tempo em torno desse requisito, dada a sua singeleza. Acontece que, nos últimos 10 anos aproximadamente, se identifica uma estratégia do contratante, uma estratégia do capital, para afastar o vínculo empregatício pela via da chamada pejotização. O que significa isso? Eu acabei de dizer que a ausência de qualquer dos 5 requisitos do emprego afasta a incidência do vínculo seletista. Correto? Muito bem. Se está ausente o trabalho por pessoa natural, qual é a consequência? A consequência é que o contratante não deve ao contratado nenhum direito trabalhista. Não tem que assinar carteira, conceder férias, controlar jornada, conceder intervalo para alimentação e descanso, pagar 13º, depositar FGTS, exemplificativamente. Então, o que é que muitos contratantes fizeram nos últimos anos? Olha, senhor trabalhador jornalista, muito comum no jornalismo isso, mas em várias atividades. Você, jornalista, vai continuar apresentando o telejornal, fazendo a reportagem de rádio, escrevendo no jornal, tanto faz. Mas, ao invés de eu jornal, emissora de televisão, rádio ou empresa de comunicação, ao invés de eu registrar sua carteira de trabalho, nós vamos firmar um contrato entre 2 pessoas jurídicas. Você procura um contador, constitui personalidade jurídica, traz lá seu número de CNPJ e nós vamos contratar você como pessoa jurídica. Se quiser trabalhar aqui, se não quiser, tem quem queira. Então, a partir dessa estratégia, formalmente, no plano documental, nós temos 2 pessoas jurídicas que se relacionam. E a ausência de uma pessoa natural no polo contratual afasta a incidência do primeiro requisito.
Acontece que, em muitos casos, e aqui eu não estou generalizando, em muitos casos, a contratação via pessoa jurídica se mostra mero veículo de fraude. Acontece que essa fraude tem que ser demonstrada num processo judicial para que seja afastada. E nem sempre é fácil provar a fraude. De qualquer modo, na situação concreta posta à apreciação, vocês têm que identificar se, de fato, existiu contratação entre duas pessoas jurídicas. Que aquele que presta o serviço, ele o faz organizando os fatores de produção, capital, trabalho, tecnologia. Se aquele que presta o serviço assume os riscos do empreendimento. E mais do que isso, vocês têm que avaliar se aquela estratégia contratual foi mero veículo de fraude. Se foi, nós devemos afastar a pessoa jurídica e reconhecer a presença do trabalho por pessoa natural. Qual é a minha indicação para vocês hoje? Terminando aqui a aula, entrem lá no site do TRT da terceira região, que é Minas Gerais, Tribunal Regional do Trabalho, trt3.jus.br. Lá na caixa de pesquisa de jurisprudência, digitem a expressão ou a palavra pejotização. Vocês terão centenas de julgados em que o Tribunal de Minas decidiu por manter o afastamento do vínculo empregatício ou afirmar o vínculo de emprego, dependendo sempre do caso concreto. Também aqui não há análises pré-conceituosas ou pré-concebidas ou a priorísticas. Não é sempre que um jornalista contratado por PJ o fez via fraude. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo aqui, em cada caso, nós temos que avaliar. E para avaliar casos, nada melhor do que a pesquisa de jurisprudência. Se alguém ainda tem dúvidas como fazer pesquisa de jurisprudência, peço que entre em contato comigo. Já é passada a hora de vocês terem o controle, o domínio da técnica da pesquisa de jurisprudência. Quem ainda não tem, eu peço que me procure hoje, pode ser por e-mail, pode ser no chat privado na plataforma Moodle, porque é inconcebível que no 7º período vocês não tenham o domínio da técnica da pesquisa de jurisprudência. Muito bem. O segundo requisito, ele hoje tende a ser o mais simples de se verificar na prática, na imensa maioria das situações, embora deixe também, como todos, uma margem de dúvidas, uma margem para estratégias patronais tendentes a afastar o vínculo. O requisito da pessoalidade tende a ser presente em toda e qualquer relação de trabalho, sendo exigência para a relação de emprego. Trabalho pessoal é aquele desenvolvido por uma específica e determinada pessoa. Eu sei identificar quem foi a pessoa natural contratada e sei identificar que ela presta pessoalmente os seus serviços. Trata-se, então, de uma relação personalíssima, em que aquele que é obrigado a trabalhar está bem identificado na relação. Há situações excepcionais em que o trabalho é impessoal. Como eu disse, são situações excepcionais, em que se contrata somente um resultado e não a pessoa que vai desenvolver o trabalho. Um exemplo dessa exceção, eu trago aqui no meu livro, que vocês estão vendo aí na tela, Novo Contrato de Emprego.
uma senhora, pessoa simples, foi contratada para fazer a limpeza de um escritório que administrava consórcios, se não me engano. Um escritório. E essa limpeza era feita à noite, porque não atrapalhava o serviço e no outro dia de manhã a sede, o escritório estava impecável. E aí, perguntada na audiência, essa pessoa disse o seguinte: bom, o advogado perguntou, minha senhora, se a senhora precisasse faltar ao trabalho, se a senhora não pudesse fazer a limpeza do escritório, o que a senhora fazia? E ela disse o seguinte: não, eu sou muito responsável com as minhas coisas. Sempre que eu precisei faltar, eu pedi alguém para ir no meu lugar. Então eu dava a chave, a pessoa ia, fazia a limpeza no meu lugar. No outro dia de manhã estava tudo limpinho, porque eu pedi uma pessoa de confiança. No outro dia de manhã estava tudo limpinho, ninguém tinha prejuízo com isso. Então o que ela acabou confessando no processo? Que o trabalho dela era impessoal, porque o que interessava não era quem faria a limpeza. O que interessava era só o resultado. Tanto faz quem iria limpar. O que interessava era o escritório limpo de manhã. Por que essa impessoalidade se torna exceção? Porque a confiança no prestador do serviço, ela é cada vez mais exigência na grande maioria das situações. Também em relação à insegurança pública, né? Eu não entrego a chave do meu escritório se eu não sei quem é que vai entrar no meu escritório. Eu não permito acesso à fábrica se a pessoa que vai entrar não estiver plenamente identificada como apta a ingressar. Nós temos, então, majoritariamente, situações de simples percepção. Tem havido alguma discussão, como vocês devem ter visto lá na sentença e no acórdão do caso Uber, tem havido alguma discussão a respeito da pessoalidade nas situações de trabalho mediado pela tecnologia, né? Trabalho contratado via plataformas digitais. Tem havido uma discussão com relação a isso. Empresas se defendem algumas vezes, em alguns casos, dizendo que elas não se importam em identificar quem presta o serviço, desde que o serviço seja feito. Então, o que nós temos que perceber em cada relação, e aí, mais uma vez, é só o caso concreto que vai nos dizer, é só a produção probatória que define. Aquele trabalho foi prestado em razão da pessoa, ou seja, aquele trabalho foi prestado por uma pessoa específica contratada para tal, ou não. O que o contratante queria era o resultado, independentemente do prestador. E aí, nessa dicotomia, nós vamos identificar ou não o requisito da pessoalidade. Com relação a esses dois primeiros, ordinariamente não há muito problema. O terceiro requisito, e aí começa a ser um pouco mais complexo, é o requisito não eventualidade. A complexidade da análise inicia pela terminologia eleita pelo legislador, que diz que o empregado trabalha de modo não eventual. Bom, antes de definir, eu gostaria de deixar muito marcada uma compreensão. O requisito não eventualidade não se relaciona ao número de dias que uma pessoa trabalha por semana, ou por quinzena, ou por mês. O requisito não eventualidade, ele é um requisito de percepção subjetiva.
como nós vamos ver. Ele não é de análise objetiva, numérica. Então, vamos desconstruir uma preconcepção desde já. No âmbito seletista, que é o âmbito que nós estamos cuidando agora, nós não vamos nos preocupar em definir não eventualidade a partir do número de dias que a pessoa trabalha. E eu, deliberadamente, nos nossos 2 primeiros exemplos de ontem, disse que o moço que fica na vendinha só fica na sexta-feira à tarde. Um dia. Na verdade, meio-dia. O caseiro do sítio só trabalha 2 dias. Sexta-feira, segunda-feira. É óbvio que na análise fática eu identifico o número de dias, a quantidade de trabalho, na análise fática. Mas na definição jurídica seletista, essa compreensão é irrelevante. Então, por favor, e aí está o maior ponto de erros dos alunos nessa disciplina, talvez a maior, não confundam não eventualidade com o número de dias que a pessoa trabalha numa semana. Não confundam. Muito bem. Como é que eu vou definir não eventualidade, se não tenho que me ater, na análise jurídica, ao número de dias trabalhados na semana? Como é que eu vou perceber se o trabalho é não eventual ou, ao contrário, se o trabalho é eventual? Bom, como o legislador disse que o empregado é aquele que trabalha de modo não eventual, primeiro eu tenho que saber o que é eventual, para depois buscar o que não é eventual. Bom, eventual, se você for buscar no dicionário, é o episódico, o esporádico, o extraordinário, o incomum, o fortuito. O eventual, o trabalho eventual, não caracteriza emprego. O trabalho eventual afasta a possibilidade de que haja emprego. O trabalho eventual não dá acesso a direitos trabalhistas. Exemplo de sempre. Você chega lá no seu escritório de manhã para trabalhar, roda a chave lá na fechadura, a chave quebra, está você do lado de fora, precisando trabalhar. Numa análise simples e específica para a unidade 2, você vai contratar o trabalho de alguém que sabe abrir fechadura que está com problema. É óbvio que você não vai, antes de chamar o chaveiro, se preocupar em assinar a carteira dele. Óbvio, isso aí não precisa estudar direito para poder afirmar. Não é? Por quê? Porque é uma situação episódica, é uma situação eventual, uma situação extraordinária. É um caso que provavelmente não vai acontecer tão cedo. Pouco importa quanto tempo o sujeito vai gastar para poder resolver o problema de fechadura. Mas aquilo no seu escritório é algo eventual. Muito bem. O que é o contrário? O que é trabalho não eventual? É aquele comum, corriqueiro, ordinário, esperado. É aquele que se realiza de modo comum, esperado, ordinário. E a doutrina nos oferece várias teorizações em torno da não eventualidade. E aí, nesse ponto, eu sugiro a vocês uma leitura
uma leitura da doutrina. O trabalhador eventual, a colega perguntou, normalmente quem faz bico, é trabalhador eventual, portanto não é empregado. Mas eu jamais posso generalizar. E aí a pergunta me dá uma oportunidade de reafirmar. Eu não vou nem generalizar e nem padronizar situações de emprego ou não emprego a partir de uma profissão ou de um conceito geral. Eu vou analisar a pessoa, o fulano. Eu posso dizer que, se o trabalhador não tem um único. Se o trabalhador não tem uma fonte de contratação permanente, perene, e, ao contrário, ele trabalha para qualquer um, a qualquer tempo, desde que apareça o trabalho, pouco importando que haja uma relação ordinária, esse trabalhador que faz bico é um trabalhador eventual. Mas, mais uma vez, e aí agradecendo a pergunta, eu vou analisar o fulano de tal, a vida dele e a vida de relação de trabalho que ele mantém com um determinado ciclano. Para eu identificar uma relação de emprego, eu tenho que ter duas pessoas. Um que trabalha e outro que se aproveita daquele trabalho. Analisando aquela relação, é que eu vou dizer se é eventual ou não eventual. Beleza? Então, a doutrina nos dá várias teorias. O professor Maurício Godinho Delgado lança lá 4. Então, eu vou trabalhar 2, que eu reputo as mais importantes aqui, sendo que a primeira, para mim, é decisiva, que é a teoria do evento. O que eu vou buscar para definir não eventualidade? No âmbito da teoria do evento, o que eu vou buscar é qual foi o motivo ensejador da contratação. E aí, Ítalo, todos esses requisitos se relacionam com o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Como você bem lembrou, todos eles. O requisito não eventualidade, talvez, né, destacadamente, mas todos eles. Por quê? O que eu quero identificar é o que aconteceu de fato e não o que foi contratado. Então, o que aconteceu de fato? Qual foi o evento causador da contratação? Qual é a situação que gerou aquela relação que eu estou estudando? Vamos lembrar de isolar cada relação, né, gente? Cada contratante com cada contratado. Naquela relação, o que ensejou a prestação laborativa? Foi algo comum, corriqueiro, esperado e ordinário? Então, o trabalho é não eventual. Vamos lá para o moço da vendinha. Era comum, corriqueiro, esperado e ordinário que às sextas-feiras ele estivesse lá na venda. Então, foi uma contratação comum, corriqueira, esperada, ordinária. Logo, naquela venda, houve uma contratação não eventual. O caseiro do sítio que se presta ao aluguel. Do sítio, óbvio. Era comum, corriqueiro, esperado e ordinário que ele limpasse antes do pessoal chegar e que ele arrumasse a bagunça depois que o pessoal saiu. Portanto, a situação ensejadora do contrato, ou melhor, a situação ensejadora da prestação laborativa é uma situação ordinária. O motorista de Uber é comum, corriqueiro, ordinário e esperado que ele se acione via plataforma para a prestação laborativa.
Portanto, o que é que eu tenho que identificar? Qual foi o motivo ensejador da prestação laborativa no âmbito da teoria do evento? Eu posso até me valer também da teoria dos fins do empreendimento, mas com cuidado. Eu indico, e aí me parece que sozinho na doutrina, eu indico o uso da teoria dos fins do empreendimento somente como reforço argumentativo à teoria do evento, e não isoladamente. O que quer dizer a teoria dos fins do empreendimento? Que eu só utilizo como reforço à teoria do evento, e não isoladamente. Bom, qual é a finalidade do empreendimento escritório de advocacia? Do meu primeiro exemplo, de hoje, desse requisito. Prestação de serviços legais, advocatícios. Ter chaveiro não está na linha do empreendimento, então, nesse caso, seria eventual. Eu posso retomar a teoria do evento. Eu peço às estagiárias que anotem, por favor, aí as perguntas. A do pedreiro eu vou deixar para trabalhar quando a gente for trabalhar emprego doméstico. E eu vou repetir a teoria do evento. O que eu tenho que buscar na teoria do evento é o motivo ensejador da contratação. Qual foi o motivo dessa contratação? Ou qual foi o motivo da prestação laborativa? Se o motivo se dá comumente, se a necessidade da prestação laborativa se dá comumente, de modo ordinário, esperado, eu então vou afirmar que o trabalho é não eventual. Agora, se o motivo é esporádico, episódico, excepcional, extraordinário, então eu vou dizer que não há emprego porque o trabalho é eventual. Bom, aliada a essa teoria, eu vou voltar. Aliada a essa teoria, eu posso usar, se eu quiser, afirmo que não vejo necessidade, mas se você quiser, você pode aliar à teoria do evento a teoria dos fins do empreendimento. Muitas vezes a gente pode pensar em fins do empreendimento com objetivo social de uma sociedade empresária. Qual é a finalidade do, muitas aspas, viu, gente? Empreendimento, escritório de advocacia, do meu exemplo. Prestação de serviços advocatícios. A atividade de chaveiro não se coaduna com a finalidade advocatícia do escritório. Logo, eu afastaria o vínculo empregatício do chaveiro no escritório de advocacia em razão da eventualidade do serviço. Mas eu só posso usar como reforço argumentativo. Porque, em muitos casos, eu posso ter trabalho não eventual divorciado dos fins do empreendimento. Deixa eu afirmar aqui, para depois trazer a exceção. Bom, qual é a finalidade do empreendimento comercial da vendinha no distrito rural? Finalidade é vender produtos, principalmente gêneros alimentícios. Se o trabalhador vai, durante o seu período de trabalho, vender produtos, ele realiza o fim do empreendimento. Então, o trabalho dele é não eventual. No caseiro do sítio, que é alugado nos finais de semana,
o empreendimento locatício de final de semana, ele exige que o sítio esteja em condições de uso. E para que ele tenha condições de uso, é necessário que ele seja limpo. Então, o caseiro, ele se integra à finalidade daquele empreendimento. Se eu então posso usar esse argumento como reforço para a minha teoria do evento. Bom, por que eu não vou usar essa teoria isoladamente? Vamos pensar na pessoa que em uma escola privada cuida dos jardins. Não vou tratar de terceirização agora, não, porque senão a gente complica, tá? Perdi o nome aqui de quem perguntou, mas no momento da terceirização a gente volta a essa discussão. Vamos trabalhar uma relação bilateral. Um contratante e um contratado. Se a gente coloca um terceiro agora, eu não consigo, no tempo que tenho, concluir aqui. Aí, peço desculpas, a gente pode até conversar sobre isso lá na plataforma Moodle, mas se eu colocar um terceiro nessa história, eu complico demais a narrativa. Bom, vamos imaginar que numa escola de alto padrão, privada, nós tenhamos um belo parque com jardim, flores, belas árvores, e que essa escola tenha um jardineiro. Naquela escola, é comum, corriqueiro, esperado e ordinário que o jardineiro preste o seu trabalho. Sim, é comum, corriqueiro, esperado e ordinário que fulano de tal, e aí eu tenho que saber quem é o fulano, preste o seu trabalho para a escola tal. Então, eu vou dizer que o trabalho do jardineiro naquela escola, no âmbito da teoria do evento, é não eventual. Bom, se eu equivocadamente for me valer só da teoria dos fins do empreendimento, o resultado interpretativo será oposto. O que eu vou dizer? Bom, qual é a finalidade do empreendimento escola privada? Prestar serviços educacionais a quem possa pagar. Jardineiro. Se eu tenho ou não tenho jardim em uma escola, não faz diferença em relação à finalidade, objetivo social daquele empreendimento. Então, eu poderia afirmar, não, jardineiro não está inserido. E aí, talvez haja ainda hoje uma confusão com aquela ideia de atividade fim da terceirização, que acabou, tá, gente? Não existe mais atividade meio, atividade fim em terceirização. Isso acabou com a reforma trabalhista. Voltarei ao tema da terceirização em momento oportuno. Bom, então, eu devo adotar a teoria do evento. Isolar a contratação é o principal, gente. Sempre. Fulano trabalhou para ciclano. Esse é o meu objeto. Qual foi o motivo ensejador da contratação? Ah, não, foi algo extraordinário. Episódio. Eu precisei dele um dia lá, porque a chave quebrou na fechadura. Trabalho eventual. Qual foi o motivo da contratação? Não, era comum, corriqueiro, esperado e ordinário que eu fosse fazer compras às sextas-feiras e que fulano ficasse no meu lugar. Portanto, isso é algo comum, corriqueiro, esperado e ordinário. Mais uma vez, indico a vocês a leitura da doutrina nesse ponto. Sempre complementada com a análise da jurisprudência nesse ponto. E que vocês depois façam os exercícios. As estagiárias estão anotando as perguntas para que eu possa, de qualquer forma, que eu vou responder ao final, ainda que a gente estenda um pouco o tempo de aula, anotem, por favor, Lorena, Nicole, para eu poder repassar ao final da aula aquelas que eu não consegui responder ao longo da explanação.
Muito bem. O quarto requisito, onerosidade. Bom, antes de definir, eu já consigo constatar algo mais ou menos óbvio. O que é gracioso, na perspectiva de quem trabalha, não é emprego. Para que haja emprego, a relação deve ser onerosa, sinalagmática. Ou seja, deve haver obrigações recíprocas e contrapostas. O trabalhador se obriga a prestar trabalho e o contratante se obriga a pagar por trabalho ou remunerar trabalho. Essa também é uma discussão normalmente singela, porque na imensa maioria dos casos em que há trabalho, qualquer tipo de trabalho, na imensa maioria dos casos, o que move o trabalhador é a onerosidade. O que faz com que o trabalhador vá entregar sua força produtiva no mercado, na imensa maioria dos casos, é a perspectiva de receber algo em troca. É absolutamente excepcional a figura do trabalho voluntário, gracioso, e nós vamos rever isso em breve. Por quê? Porque no sistema capitalista, quem não vende trabalho terá dificuldade de sobreviver, a não ser que seja o detentor do capital. Né? Consequentemente, nas relações de trabalho, a presença da onerosidade é comum. A relação é onerosa. O contrato é bilateral sinalagmático, porque pressupõe obrigações recíprocas. Bom, há algumas situações que nós temos que trabalhar, embora excepcionais, porque elas podem trazer alguma complexidade. Por isso que a doutrina divide a onerosidade em objetiva e subjetiva. E eu acrescento a onerosidade como exercício do poder, mas é só como uma situação pontual. Não tem muita relevância para os fins da unidade 2, não. Bom, o que é a onerosidade em perspectiva objetiva? Eu vou isolar a relação sempre. Fulano trabalhou para ciclano. Muito bem. Houve contraprestação? Houve uma relação sinalagmática? Fulano trabalhou e por isso recebeu? E aqui eu não estou dizendo que tem que pagar em dinheiro, não, tá, gente? Para os fins da identificação da relação de emprego, eu não vou exigir dinheiro. Para os fins do reconhecimento do vínculo empregatício, eu não vou exigir pagamento em dinheiro. Eu vou dizer contraprestação. Eu prestei trabalho e recebi algo em troca. No caso do moço da vendinha, ele não recebeu dinheiro em troca. Ele foi lá na casa dele, perguntou para a mãe dele o que ela precisava. A mãe falou e ele levou o produto. E essa relação se manteve onerosa. Ela manteve o seu caráter contraprestativo, mesmo não envolvendo dinheiro. E para mim é suficiente, do ponto de vista objetivo, que tenha havido uma contraprestação. Eu prestei trabalho e, em troca, eu recebi alguma coisa. Objetivamente, eu vejo a troca. Trabalho por qualquer coisa. Bem útil, bem da vida. Mas há situações em que eu não vou ter a onerosidade objetiva. E aí, excepcionalmente, em situações específicas, a ausência de onerosidade
em perspectiva objetiva, me força a pensar na possibilidade de uma onerosidade subjetiva, que não se concentra na entrega de contraprestação, mas sim na intenção dos contratantes. Vamos pensar no ainda existente no país trabalho escravo, ou se quiserem trabalho escravo contemporâneo, ou se quiserem redução de trabalhador à condição análoga de escravo. Em muitos casos de escravização de pessoas, não há contraprestação. E eu vou dizer por isso que não há emprego, por ausência de onerosidade? Não, eu não posso dizer isso. Eu vou buscar a intenção dos contratantes. Quando o trabalhador se inseriu naquela relação, ele pensava, ou então ele é doido, ele pensava que se inseria em uma relação sinalagmática. Ele foi para a fazenda, ele foi para a fábrica, ele foi para o canteiro de obras com a promessa de receber. Então, se ele foi com a promessa de receber, a onerosidade estará presente, mesmo não tendo recebido. Vejam que são situações excepcionais, mas ainda assim nós temos que buscar isso. Eu vou deixar a análise da onerosidade como exercício do poder para uma outra discussão, em outro momento, porque é apenas um detalhe periférico. Essa análise não interfere na definição da onerosidade, tá, gente? Então eu não vou tratar aqui porque o tempo não nos permite. Mas tem textos sobre isso lá na plataforma. Moodle. Por fim, aquele que é o requisito que mais enseja discussão em processo judicial, que se discute vínculo de emprego, que é o requisito subordinação. E aí eu vou começar pela etimologia. Sub quer dizer abaixo. Ordinare, ordenar. Subordinar, subordinar, quer dizer, em raiz etimológica, ordenar para baixo. Né? Qual é a primeira impressão que decorre do termo subordinação? É uma expressão simples, que eu costumo usar muito. Na relação capital-trabalho, tem um que manda e tem um que obedece. Se eu pudesse resumir a essência da subordinação, esse seria um bom resumo. Na relação capital-trabalho, tem um que manda e tem um que obedece. E a gente já sabe quem manda e a gente já sabe quem obedece. Na perspectiva clássica, subordinação é a prerrogativa que o contratante tem de organizar os modos da prestação laborativa. Quem define o modo de trabalhar é quem contrata trabalho, normalmente. Para que haja subordinação, na imensa maioria dos casos, o que é que eu vou buscar? Isolando a relação. Eu quero analisar cada relação separadamente, sem generalizações. Lá na vendinha, aquela relação foi subordinada? Bom, em perspectiva clássica, sim. A dona da venda disse detalhadamente os modos da prestação laborativa. Antes de eu sair para ir fazer minhas compras, jovem, você vem e fica no meu lugar. Os preços estão no produto. O produto já tem a etiquetinha com o preço. Quando chegar uma pessoa, você vai anotar no caderno.
o que é que você vendeu, quanto você cobrou e o troco, quanto você recebeu em dinheiro e o troco que você deu. Se tudo estiver certinho, ótimo, você recebe. Então, o modo do trabalho está definido. Também no caso do caseiro, que é singelo, nós temos o modo de trabalhar. O que o dono da casa disse a ele? Olha, sexta-feira, 18 horas, mais ou menos, ou vem a minha família, ou eu venho com a minha família, ou virá uma outra família que terá alugado o sítio. De qualquer forma, às 18 horas da sexta-feira, chega gente ali, no sítio. E o sítio tem que estar limpo, organizado, bonito. E você vai cuidar da grama, das cercas, da limpeza, da piscina. Na sexta-feira, para estar tudo perfeito. Na segunda-feira, você volta, porque vai estar uma bagunça. Porque nós vamos para descansar e não para ficar arrumando sítio. Segunda-feira, você volta e arruma tudo. Beleza? Beleza. O modo da prestação laborativa está dado, está definido pelo contratante, que é o que nós chamamos de subordinação clássica. Passando isso para o âmbito industrial, por exemplo. Tem hora de entrar na fábrica, tem um crachá que você tem que usar, tem uma portaria que você vai passar, você troca de roupa, veste seu uniforme, pega seu equipamento de proteção individual, começa a operar sua máquina, cumpre lá a sua tarefa do dia. Beleza. O contratante fixa as ordens quanto ao modo de prestar trabalho. Até alguns anos, era suficiente. Quando eu comecei a lecionar essa disciplina, em 2002, e aí 2002 tinha gente aqui que não tinha nem nascido, né? Quando eu comecei a lecionar essa disciplina em 2002, eu encerrava a discussão por ali. Acontece que, nos últimos anos, muitas situações não se resolvem com a análise de ordens quanto ao modo da prestação laborativa. E aí, vou me valer do caso Uber. Mas poderia me valer de qualquer outro da tecnologia. Vamos começar pelo motorista de Uber, porque foi aquele selecionado para vocês estudarem lá na plataforma Moodle. Bom, o motorista fulano de tal, numa situação jurídica com a plataforma Uber, ele não pode dizer que existia alguém responsável por dar a ele ordens diretas relativas a como trabalhar. Há situações até que ele pode, mas vamos partir do pressuposto de que ele não tem um chefe identificado enquanto pessoa natural para dar ordens. Então, se eu for restringir minha análise à subordinação clássica, que exige ordens quanto ao modo da prestação laborativa, e aí, Vitor, hoje nós não mais fixamos a subordinação nem em hierárquica, nem em econômica. Historicamente, nós já fizemos isso com o requisito dependência, que depois evoluiu para o requisito subordinação. A expressão hierarquia, ela não vem sendo utilizada para definir subordinação, embora possa. Mas não é o mais comum.
Porque, em muitos casos, você não vai ter a figura do chefe, que é a figura própria da hierarquia. E, do ponto de vista econômico, esse sim não explica subordinação jurídica. Porque nós temos empregados subordinados que são milionários e não dependem economicamente, portanto, daquele emprego. É exceção? É. Mas existe trabalhador subordinado que não depende economicamente do contratante. Tá? Jogador de futebol, por exemplo, é empregado, carteira assinada. Tem uns que a gente sabe que, se bobear, tem mais dinheiro que o time. Né? Bom, artista, né? Empregados em altos cargos das empresas de tecnologia, empregados de grandes conglomerados econômicos. Então, nós não vamos trazer a subordinação para o plano da dependência econômica, não. E nem da hierarquia, porque há situações em que ela não se mostra. Excepcionais, mas há. Então, nós não vamos definir pela exceção. Bom, voltando aqui ao Uber. Eu não consigo, em muitos casos concretos, da economia da tecnologia digital, amplamente considerada, há muitos casos em que eu não consigo ver, no caso concreto, a ordem quanto ao modo da prestação laborativa que marca a subordinação clássica. O que eu posso fazer? Eu posso me valer de outras teorias justificadoras da subordinação jurídica. A mais comum, e eu vou terminar por ela, as outras vocês podem buscar na doutrina, mas a mais comum hoje é a teoria da subordinação estrutural, do professor Maurício Godinho Delgado. O que ele diz? Bom, há situações em que não vai haver ordem do contratante quanto ao modo de prestar trabalho. Porque o trabalhador já sabe, não precisa ninguém dar ordens para ele, já sabe qual é o modo da prestação laborativa que se espera dele. Ele não tem que cumprir horário, exemplificando antes de definir, tá, gente? Para facilitar. Ele não tem que cumprir horário, ele não tem chefe, ele não tem uniforme, ele não tem cartão de ponto, ele não é punido disciplinarmente se ele não for trabalhar. Ou seja, aquela subordinação clássica não se verifica na relação dele. A tecnologia nos permite isso hoje de modo mais fácil. Isso quer dizer que eu vou dizer, então, que essas pessoas que trabalham com tecnologia, elas são autônomas? E amanhã a gente discute autonomia, mas eu vou dizer que elas são autônomas? Não necessariamente. Porque eu posso me valer de uma segunda teoria, que é a teoria de subordinação estrutural. O que ela vai buscar? Vai buscar saber se esse trabalhador se insere na dinâmica do empreendimento, observando o seu modo de produção. Se o trabalhador está em sua prestação laborativa, atuando de modo harmônico com o desenvolvimento produtivo. E aí, o que nós vamos fazer? Bom, embora não receba ordens, o trabalhador atua observando a dinâmica do empreendimento. Vamos voltar para o caso Uber. Aquele motorista que eu estou analisando naquele caso concreto. Ele observa um padrão produtivo e de prestação de serviços, que é o padrão Uber, que diz como tem que ser o carro, que diz como ele tem que se comportar. Né? Ele se insere no contexto produtivo de modo estruturado, organizado.
E não do jeito que ele quiser. Ele não pode fazer do próprio jeito. Ele não pode fixar o próprio preço. Ele não pode dizer como é que ele quer trabalhar, como é que ele não quer trabalhar. Ou ele se insere naquela dinâmica, ou ele simplesmente não baixa o aplicativo. Então, para concluir, e amanhã eu volto a essa discussão desses 5 requisitos, tá, gente? Amanhã eu começo de novo desses 5 requisitos, para a gente poder avançar. Mas para encerrar por hoje, para eu responder perguntas e para a gente trabalhar na plataforma Moodle. Em síntese, na imensa maioria dos casos, eu vou resolver o processo, o problema, com subordinação clássica. Eu vou enxergar, o que é o mais comum, ordens patronais quanto ao modo da prestação laborativa. Ordens de horário de chegar, horário de sair, horário de intervalo, como desenvolver as tarefas, o que usar para desenvolver essas tarefas. Na imensa maioria dos casos, eu resolvo o processo com subordinação clássica. Mas há situações especiais que não serão resolvidas com subordinação clássica. Então, eu, na linha do professor Maurício Godinho Delgado, entendo que nós podemos usar uma outra teorização em torno da subordinação. E aqui eu indico por mais aceita a subordinação estrutural. Muito bem. Leiam esse ponto na doutrina. É importante. Depois, pesquisem a jurisprudência. É essencial. Num terceiro momento, façam os exercícios. Muito bem. Lorena e Nicole, eu deixei de responder alguma pergunta. Eu acho que, ressalvada aquela da terceirização, eu consegui acompanhar. Lorena, Nicole, vai. Tá, a Lorena está respondendo aqui. Gente, então, está aberta a fase de perguntas. Se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade. Quem não quiser, também já pode deixar a transmissão. E nós nos vemos daqui a pouco lá na plataforma Moodle. É o que eu espero. De alguma pergunta, podem ficar à vontade. Agora, vocês podem ampliar o espectro de perguntas para que eu possa... Vitor, alguém vai falar? Pode falar, Vitor. Pode usar o microfone. Professor, está me ouvindo? Sim, pode falar, Vitor. Eu queria que o senhor fizesse uma breve recapitulação daquela diferença. Você pode voltar o slide lá, entre onerosidade objetiva e subjetiva, por favor? Beleza, vamos lá. Tranquilo. Bom, a onerosidade, ela pressupõe, como eu disse, ela pressupõe prestações recíprocas. Eu presto trabalho porque eu quero receber algo em troca do meu trabalho. Essa é a onerosidade. A relação, para ser emprego, deve ser onerosa, sinalagmática, com prestações recíprocas. O empregador, ele tem obrigações e tem direitos. O empregado tem obrigações e tem direitos. Bom, essa é a definição de onerosidade. Como é que eu vou medir na prática? Como é que eu vou verificar na prática se a relação foi ou não foi onerosa? E aí é que eu vou me valer das duas perspectivas. Na imensa maioria dos casos, como é que eu resolvo? Eu resolvo objetivamente. Entregou ou não entregou algo em troca de trabalho? O contratante pagou ou não pagou?
Isso define a onerosidade em perspectiva objetiva. Assim, o empregador, ou melhor, o contratante, o dono da fábrica, o dono da loja, a dona da vendinha, ela pagou por trabalho, objetivamente. Pagou como? Pagou entregando um produto. O dono da loja, qualquer, pagou entregando dinheiro. O dono da fábrica pagou depositando salário na conta. Na imensa maioria dos casos, a gente resolve assim, objetivamente. Pagou ou não pagou? Agora, há situações excepcionais em que eu não vou ver, e elas são excepcionalíssimas, felizmente. Há situações excepcionais que eu não vou ver, no caso concreto, a entrega de contraprestação. Há situações em que eu não vou ver pagamento. Por qualquer motivo. E aí eu vou buscar a intenção das partes. Ou seja, eu vou buscar o aspecto volitivo, eu vou buscar o aspecto da vontade, vou buscar a esfera subjetiva do trabalhador. Eu não vou pesquisar a esfera subjetiva do patrão, tá, gente? Do contratante, porque pouco importa o que ele pensou. Para ele, se o trabalho foi entregue, ele ganhou com isso. Mas eu vou buscar a perspectiva do trabalhador. Ele se inseriu naquele contexto laborativo. Porque a sua pretensão era onerosa? Se sim, a relação era onerosa. É claro que no processo judicial não é fácil provar o elemento subjetivo, né? Vocês sabem disso. Não, eu não vou trabalhar o exemplo do estágio, não, Vitor, porque o estágio tem regulamentação própria. Eu vou dar o exemplo do trabalho voluntário, que nós vamos estudar amanhã, se não me engano. O que é o trabalho voluntário? Que, por definição, não é o trabalho oneroso. Vamos imaginar, embora também tenha legislação própria, o exemplo fica melhor. O exemplo do estágio não é o melhor aqui. Por isso eu vou evitar por enquanto. A gente trata de estágio depois. Mas vamos pensar no caso do trabalho voluntário. Um trabalhador, ele tem um saber fazer, por exemplo, que é contar histórias. É um artista, contador de histórias, ou que sabe ensinar pintura, um professor de pintura. E ele vai ao asilo de idosos da cidade dele, uma vez por semana, por exemplo, contar histórias e ensinar pintura, sem esperar nada em troca daquilo. Bom, nós temos uma relação de trabalho. Fulano de tal, professor de pintura, contador de histórias, entregou seu tempo de vida, seu saber fazer, para um asilo de idosos. Uma casa de repouso, né, como está parecendo o nome mais comum agora. Mas ele não recebeu nada em troca e nem tinha expectativa de receber nada em troca. Aquela relação não se desenvolveu em torno de obrigações recíprocas. Só ele, trabalhador, tinha obrigações nessa relação. Obrigação de falar, por exemplo, né? De modo falar baixo, de se apresentar com respeito aos idosos que lá estão, ou seja, só ele tinha obrigações. Aquele que recebeu o trabalho dele não tinha nenhuma obrigação. Então, a relação, nesse caso, foi uma relação de trabalho voluntário. E eu vou voltar a esse ponto, se eu não me engano, é amanhã, mas ainda nessa semana. Então, essa é a distinção. Numa análise objetiva, eu vou pesquisar a entrega.
Numa análise subjetiva, eu vou pesquisar a intenção. Tá certo, Vitor? Certinho, obrigado, professor. Joia. Beleza. Mais alguém, gente? Tá. Otávio e demais. Eu tenho tido uma dificuldade em dar acesso a vocês às aulas lá no YouTube por absoluta deficiência técnica minha, né? Mas eu vou insistindo. Como já deu certo com os outros vídeos, vai dar certo com esse também. É só eu fazer as coisas de novo, porque da primeira vez não deu certo. Amaury, Oi. a respeito da sua dificuldade com o YouTube, o professor Federico, ele está conseguindo postar normalmente. Qualquer coisa, você pode buscar ajuda com ele e tudo. Foi ele que me ensinou. Ele já me ensinou a ser um mau aluno. Ele é excelente professor, foi ele que me ensinou tudo. Só que eu, como um aluno não dos melhores, né, estou tendo dificuldade ainda. Também o professor Federico, alguém perguntou, e me indicou a não postar como não listado, por enquanto. Então, estou seguindo os comandos e os ensinamentos do meu professor Federico. Também nisso, alguém perguntou aí do não listado. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Uma última coisa, professor. Mas é porque eu não sei se outras pessoas quiserem responder, mas eu não recebi nem o link da aula de ontem. Vitor, eu não estou te escutando agora. O microfone está ruim, Vitor. Tá ouvindo agora? Professor? Tá me ouvindo agora? Sim, pode falar. Eu não recebi, eu tive um problema com o link da aula de ontem e de hoje. Ontem eu tive um problema na internet mesmo, não consegui entrar, mas hoje, por exemplo, eu não recebi no meu e-mail. Eu até cheguei a pedir um pessoal para poder me enviar o link. Aí não sei se mais outras pessoas estão tendo esse problema. Mas você poderia dar uma olhada se teve algum erro com o e-mail institucional e me falar? Qualquer coisa eu altero lá no Moodle também. Vitor, eu vou olhar aqui. Me manda um e-mail. Me manda um e-mail, Vitor, porque eu vou ver na minha lista. A lista que eu recebo é a lista da Prograde. E aí eu vou dar uma olhada nela. Tá bom? De qualquer modo, na plataforma Moodle, eu mantenho o link da aula lá na plataforma, antes da aula. Eu espero que não tenhamos problemas, mas se houver problema, você pode buscar o link lá na plataforma Moodle. Tá? Tem um espaço lá específico. Eu estou postando o link na noite anterior. Mas não deixa de me mandar um e-mail, não, porque eu vejo na minha lista que eu recebo da Prograde se tem alguma divergência. Porque aí é bom que você recebe no e-mail, como todo mundo, para a gente não ter esse problema. Certo aí, pessoal? Então, eu vou agora para a plataforma. Estou esperando vocês lá no Moodle. Beleza? Então, bom dia para todo mundo. Bons estudos. Espero vocês lá.